Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Vamos convidar os nossos queridos que farão agora esse conversando sobre o amor. Como eu já falei, não é uma mesa redonda, não é uma mesa de conversa, não é um estudo compartilhado, nem uma pregação individual, mas é uma conversa sobre o amor de Deus. Já vimos o reverendo pregar, o reverendo Obedes, quão lindo foi. Imaginemos agora eles dois também falando desse amor maravilhoso. Nós estamos aprofundando o conhecimento que o tema do quadriênio está propondo: conhecer mais a Deus e amá-lo cada vez mais. Vamos convidar o reverendo José Vieira Júnior, pastor da igreja pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, conselheiro da pessoa idosa, também da mesma igreja, secretário presbiterial da pessoa idosa do presbitério Morada da Serra e do Sínodo Mato Grossense. Reverendo, seja muito bem-vindo, não é? Nosso abraço carinhoso para a Estela Mares, sua querida esposa. Vamos convidar o nosso segundo pastor, reverendo Carlos Alberto Garcia, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Lavras, vice-presidente do Presbitério Alto Rio Grande, do Sínodo Oeste de Minas. Seja bem-vindo, reverendo Carlos Garcia. Deus abençoe ricamente e a palavra está com os senhores. Deus os conduza para a glória dele mesmo. Amém. Boa noite, Ana, boa noite, irmãs e irmãos, boa noite, reverendo José. Tudo bem aí pelo Mato Grosso? Microfone. Está fechado o áudio. Tudo bem, pastor. Graças a Deus nós estamos aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, e é uma bênção poder participar desse encontro muito bom, muito proveitoso. Já fomos imensamente edificados com uma mensagem pelo pastor Obedes e cremos que estaremos aqui conversando acerca de um tema tão relevante para nós, para todo o povo de Deus, compreender mais e melhor e aprofundar no conhecimento do amor de Deus, né? Nós vemos hoje numa sociedade tão plural, uma sociedade que muitas vezes tem banalizado o amor e tem feito muito com declarações sobre o amor, mas que, na verdade, não reflete o amor de Deus. Não reflete o amor de Deus em nossas vidas, na vida do cristão. Não é isso? Longe disso, exatamente. Talvez não fosse nem necessária essa definição desse amor aplicado a Deus, que muitos vão dizer que isso é natural, que Deus, né, não há dificuldade nenhuma de se amar a Deus, mas eu acho que vale a pena a gente entender, em primeiro lugar, que amor não é um sentimento, né? Se é para conversarmos a respeito do amor, queria começar com isso. Nós somos criados com o coração para amar a Deus, lá no Adão e Eva. Mas houve um pecado, houve um deslocamento, então, desse amor de Deus para nós mesmos. Nós passamos a amar a nós e as coisas desse mundo, que a Bíblia depois vem condenar. Sim. Mas essa é a grande realidade. O diabo propôs isso a Eva, ela aceitou, topou, se deu mal, e com ela todos nós. E nós faríamos a mesma coisa, ela não é culpada por nós. Então, o amor já não era mais, ou não é mais por Deus. Naturalmente, ninguém ama a Deus. O reverendo Obedes destacou que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, isso é importante a gente entender, que foi só a sua misericórdia, graça e amor que fez com que ali no Éden, no lugar mesmo onde houve a traição, houve a desobediência, ali mesmo, Deus prometeu o nosso Salvador. E aí vem o texto de João 3,16, né, reverendo? Sim.
Esse texto, ele é de uma forma muito especial e nos fala de uma forma profunda, porque ele nos remete ao coração de Deus, ao coração de Deus. Quando João registra ali, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, na verdade, o escritor não havia condições de quantificar, de mensurar o amor de Deus. E ele então registra que Deus amou o mundo de tal maneira. Então veja que o amor de Deus por nós é de uma forma tão especial, que ele se manifesta no sacrifício do seu próprio filho. E uma das expressões que eu gosto muito, pastor, está lá em João 13, capítulo 1, quando ali nós temos, tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. Exato. Significa que o amor de Deus levou Jesus da cruz até as últimas consequências, até a morte e morte de cruz. Por isso, de fato, você disse com muita propriedade que o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. É uma decisão. Quem vai amar quem traiu, quem rouba, quem mata, quem adultera, quem comete pecados terríveis? Se fosse sentimento, nós estaríamos completamente arruinados, sem nenhuma esperança. Mas foi uma decisão. Deus decidiu amar. E é curioso, reverendo, que esse texto que você cita, de João 13, era a ceia, ali estava Judas. E a Bíblia diz que até ele. E Deus, realmente, Jesus ofereceu oportunidades de arrependimento a Judas, né? Mas assim não foi possível. No texto de João 3, eu também me chama a atenção o que precede o verso 16, quando Jesus conversa com Nicodemos, um homem versado em Bíblia, professor, mestre. Jesus chama ele de mestre, e é também chamado de mestre por ele, né? Então, é uma conversa de alto nível, um padrão altíssimo, 2 mestres. Então, é interessante. E aí, Jesus fala para ele que ele precisa nascer de novo. Nicodemos não entende nada. A mente humana não é capaz de compreender isso, não é? É impossível para nós, mortos nos delitos e pecados, compreendermos isso. Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. E ele diz, mas como? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Isso é impossível. É só mesmo o amor extraordinário de Deus que é capaz de nos fazer nascer de novo. Como diz lá no Evangelho de João, não é o que nasce do sangue, da carne e nem da vontade do homem, mas nasce pela vontade de Deus. Como nós deveríamos ser gratos por isso, reverendo? É verdade. Isso me faz lembrar quando Paulo escreve no capítulo 2 de Efésios. É quando ali Paulo registra, falando da obra de Cristo em nossas vidas, que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Nós estávamos mortos, e fomos alcançados pela graça de Deus, e Deus nos deu vida, e João vai nos falar, que João é conhecido como o apóstolo do amor, né? Apóstolo do amor, exato. Ele vai nos ensinar que nós recebemos vida e vida em abundância. Cristo é vida em abundância na vida e no coração de todo aquele que crê. E eu gosto muito quando o apóstolo Paulo nos fala acerca da condição de mortos, como nós éramos antes de Cristo Jesus, antes de nós compreendermos o grande amor de Deus para com as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, então, ele nos diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza,
filhos da Filhos ira, da ira. como também os demais. Como também os demais. E o versículo 4... Fala aí, que eu amo esse versículo. Fala aí para mim, por favor. E o versículo... Mas Deus, olha essa expressão. Nossa, isso é extraordinário. Né? Mas Deus... Essa expressão, ela nos mostra que nós estamos indo a passos largos para a perdição e Deus nos dá graça. Né? Olha a graça de Deus. A graça de Deus que se interpõe, ele cessa o nosso caminhar para a perdição. Mas Deus, sendo rico em misericórdia... Eu amo essa expressão. Né? Eu recordo isso sempre. Que bênção, né? Que bênção é o grande amor de Deus por nós. Quadro, né? Terrível, sem nenhuma esperança. Aí Paulo diz assim, mas Deus, por causa do seu amor, sendo rico em amor e misericórdia. Que coisa extraordinária, coisa extraordinária. Nós devíamos realmente compreender mais esse amor, aceitar mais esse amor, nos esforçarmos mais, aproximar mais do Senhor, nos quedar aos pés do Senhor, porque somente assim nós vamos entender, aceitar e sermos, então, transformados. Né? Coisa maravilhosa. Na ressurreição de Jesus, Pedro havia traído ele. Olha o amor incompreensível e imensurável. Jesus vai atrás dele. Que confiança, meu Deus! E fala para ele, Pedro, você me ama? Ele, amo. Ele diz, então, apacenta, trabalha para mim, Pedro, dá provas. Agora mesmo, o reverendo Alberto falou disso também. De missões, nós vamos falar também. Dá provas que você me ama. Porque essa é a implicação do amor de Deus em nós. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós vamos estar com o desejo de servi-lo. Jesus disse que ele tanto amou que ele deu o filho. Quando Davi vai oferecer lá o sacrifício, lá na fazenda de Araúna, ele quer dar os bois a ele e falou, de jeito nenhum, eu não vou fazer sacrifício que não me custe nada. E eu me admira que a gente diga, né, que ame a Deus, que faça isso por Deus, mas não está disposto a fazer nada por Deus. Como é que pode isso, reverendo? Exato. Esse amor precisa nos transformar, não precisa? Precisa, de fato. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. E nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Exatamente. Ele nos amou primeiro. E muitas vezes nós invertemos as prioridades da nossa vida. Nós amamos as coisas, usamos as pessoas, enquanto nós fomos amados por Deus para amar também o nosso semelhante. Para demonstrar o grande amor de Deus ao nosso semelhante. E, em contrapartida, pastor, João 3,16 nos ensina a realidade do grande amor de Deus. Agora, 1 João 3,16 nos fala que nós precisamos fazer. Exatamente. O que vamos fazer com o amor de Deus? Não é isso? O que vamos fazer com o amor de Deus? Né? Ele diz que assim como Deus nos amou, assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos também dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Né? Então, que fique claro que o dar não é morrer, é gastar a vida, né? Exatamente. Dar, alguém já deu, né? Porque senão alguém pode interpretar isso equivocadamente, né? Exatamente. Reverendo, mas isso é tão imensurável para nós que, na continuidade do que você citava aí do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, logo que passa para o capítulo 3, Paulo diz que está orando. E depois desse texto que ele explica isso, ele diz que está orando a Deus para que Cristo habite ricamente no coração dos Efésios. E depois, no verso 18 e 19, ele diz assim, para que isso? Qual o objetivo dessa oração?
a fim de poder compreender. Olha a dificuldade que é compreender esse amor. A fim de poder compreender com todos os santos, estamos nós incluídos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, não é algo simples, não é como nós pensamos, que a gente olha para alguma coisa, se encanta com ela, gosta, e acha que isso é amor. Nada disso. Gente, esse amor, ele não é compreensível para nós humanos, nós não temos a mínima chance de compreender isso, a não ser que Cristo habite ricamente em nosso coração. Foi a oração do apóstolo Paulo. Sim. Veja que na nossa condição tão ínfima, tão pequena e tão limitada, e se não fosse o amor de Deus nos alcançando com graça, com misericórdia, de fato, jamais teríamos a mínima condição de compreender o amor de Deus. E veja que João, quando ele registra acerca do amor de Deus, na sua compreensão e nas suas limitações, ele diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. De tal maneira, né? Veja a dificuldade de mensurar, de compreender, né? A mente humana compreender o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande, né? É tão imensurável o amor de Deus que a mente finita do homem é incapaz de compreender. Na verdade, pastor, quando eu leio este versículo, quando eu estou meditando nesse versículo, parece que eu me sinto tão pequeno, tão limitado, e eu vejo Deus agindo de tal forma, ouvindo ao meu encontro e me alcançando com graça. Né? É a graça de Deus, é o amor de Deus nos alcançando e também o amor de Deus fortalecendo as nossas vidas, nos ajudando para que nós possamos, na nossa caminhada cristã, expressar este amor em nossas vidas. Pois é. Reverendo, olha que coisa mais absurda para a mente humana. Foi algo que mexeu muito comigo na época da minha conversão. Eu já não me converti já adulto. Já tinha 37 anos, casado, filhos, etc. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando li o texto de Romanos, capítulo 5, verso 8, onde o apóstolo Paulo diz assim, mas Deus prova, olha essa expressão, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa expressão prova, você não tem ideia, Reverendo, como isso mexeu comigo, como isso me fez, sabe, me constrangeu, como isso me abateu. E aí eu ficava pensando da minha vida regressa, sabe, de ficar imaginando que eu falava que amava a Deus. E eu não fazia absolutamente nada a não ser bater na cara de Jesus. Eu nem cristão era, vivia uma vida terrível. E como que eu podia dizer que amava a Deus? Então, isso me trouxe tanto constrangimento ao ver o que é, de fato, um amor. O que é um amor puro, um amor sincero, que Deus, na sua grande misericórdia, entregou o seu Filho para morrer por pecadores. Veja, pastor, que isso é tão significante e importante para a nossa compreensão e ver como Deus age de uma forma toda especial na vida de cada um de nós. E nós não podemos esquecer o fato de que nós vivemos num mundo caído, no mundo inclinado para as coisas do mal, um mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno, e as coisas do mundo, muitas vezes, querem nos roubar o amor de Deus, não é isso? Olha, veja que como João, quando escreve na sua primeira carta, nos fala, dizendo, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, não é isso?
não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo passa, todas essas coisas, elas haverão de passar. Entretanto, o amor de Deus permanecerá para sempre. Permanecerá para sempre. Isso mostra, reverendo, a nossa inclinação. Qual é a nossa inclinação? Sem dúvida. Desde lá do pecado do Éden, nós não amamos mais a Deus. Não adianta alguém querer defender essa tese, é indefensável. Sim. O nosso amor é pelas coisas do mundo. Olha que os crentes, reverendo, os crentes, isso me causa muita dor, por ainda imaginar o quanto nós precisamos crescer. Os crentes, por exemplo, deixam de vir, trocam a comunhão dos santos, o dia do Senhor, a leitura bíblica, esses meios de graça, por coisas seculares, por seus próprios interesses. Preferem cumprir das suas agendas do que, por exemplo, consagrar-se ao Senhor, do que experimentar esse crescimento. Tem exemplos na Bíblia, como de Maria e de Marta, onde Jesus elogia, destaca a ação de Maria, que ela escolheu a boa parte. É o tema da SAF, chegar aos pés de Jesus para crescer, para compreender esse amor, a profundidade, a largura, a altura, o comprimento. Né? Coisa extraordinária. E a gente troca isso com a maior facilidade, como diz um autor, por migalhas do mundo, migalhas. Sim, é verdade. Não é nem coisa boa, são migalhas. É verdade. Veja que o amor de Deus é tão importante em nossas vidas. E Paulo, quando ele escreve em Romanos capítulo 8, esse texto tão importante para nós, tão edificante, que nos fala sobre a nossa vitória em Cristo Jesus, né? Que nós estamos em Cristo Jesus e nós precisamos valorizar isso. Por isso nós já falamos que o amor não é sentimento, é decisão. É decisão de nós permanecermos em Cristo, de amarmos a Cristo, de renunciar, porque não existe vida cristã sem renúncia, né? A Bíblia nos ensina que nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias, né? E nós precisamos entender o propósito do amor de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele nos fala sobre a bênção de nós estarmos em Cristo Jesus e sermos alcançados pelo amor de Deus, ele diz, olha, nem a morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que bênção, né? Olha, nós sabemos que nós estamos em Cristo Jesus e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos, de fato, abençoados com esse amor, né, com a presença de Deus em nossas vidas. E por isso nós sabemos que o amor de Deus não é gotejado no nosso coração. Não é derramado. Paulo fala que o nosso amor é derramado, né? Não é isso? O amor de Deus é derramado em nossos corações. E nós amamos a Deus. E a pergunta, fala aí para mim, por favor, como é que nós respondemos a essa pergunta quando Jesus diz assim, por que você me chama de Senhor, Senhor, e você não faz o que eu te mando? E depois ainda nós dizemos que amamos a Deus. A pergunta é essa, por que você me chama de Senhor e você não faz o que eu te mando? Olha, reverendo, Veja, pastor, que a palavra de Deus nos fala que como nós podemos amar a Deus, se nós não amamos o nosso irmão? Como nós podemos amar a Deus que não vemos, e amar o irmão que nós vemos, que nós estamos aqui ao lado, né? Está conosco aqui, né? Então veja que o amor de Deus de fato, ele é um exercício na vida do cristão todos os dias. Nós somos chamados para amar. Nós somos conhecidos como pelo nosso amor, pelo amor primeiramente a Deus e também em favor o nosso amor para com o nosso irmão, né? Mas como nós já falamos aqui, já conversamos sobre essa realidade, nós vemos no mundo caído, distante, inclinado para as coisas do mal, para as coisas desse mundo,
E muitas vezes, o nosso coração, né, já contaminado, fica com os olhos brilhando para as coisas do mundo, né? Por isso, muitas vezes, nós não damos muita importância para a vida diária na nossa igreja, de culto, da comunhão. Nós substituímos facilmente o nosso dever de partilhar da comunhão com qualquer diversão, um passeio, uma ida, às vezes numa festa que nós ficamos no sábado à noite e temos a desculpa de não nos levantarmos cedo de manhã para o nosso exercício, o nosso serviço ao Senhor. E muitas vezes nós não valorizamos o amor de Deus em nossas vidas. Não é isso? Essa é a palavra, reverendo. Valorizar. Sim. Nós não valorizamos para nosso próprio benefício, não é? Sim, é verdade. Porque nada vai mudar Deus, sim, mas vai mudar profundamente o nosso ser. O nosso ser. Profundamente, né? O nosso ser. Tão interessante, né, pastor, que a Bíblia nos fala acerca de Deus, que nele não há variação de mudança. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus, né? Amor de Deus. Deus nos ama porque Ele é amor. Deus nos ama porque Ele é amor. Então, Deus não muda. Não muda. Nós mudamos. Nós mudamos. E por isso nós precisamos fazer uso dos meios de graça que Deus nos deixou. Lermos a Bíblia, né? De meditarmos na palavra, de falarmos com o nosso Deus, de estarmos em comunhão, né? De partilharmos dos momentos de comunhão com os irmãos, de podermos partilhar a bênção de Deus, né? uns com os outros. Isso, de fato, nos ajuda a estarmos crescendo no amor, desenvolvendo o amor de Deus em nossas vidas, uns com os outros, né? Manifestando, amando, perdoando, alcançando. Agora há pouco nós ouvimos a mensagem do pastor Obedes de uma forma toda especial, que falou ao nosso coração de podermos amar a obra, amar o trabalho. Devemos, né? É isso, devemos fazer isso. Olha, só que eu gosto muito de comparar, sabe, reverendo? Assim, sim. Eu acho que isso, pelo menos para mim, produz um efeito fantástico de dimensionar dentro de alguma possibilidade. Então, eu penso, quando eu comecei a namorar minha esposa, nós já estamos com 38 anos de casado, ela morava num município e eu no outro, Belo Horizonte, Contagem, sabe? E eu saía da minha casa, ainda rapaz, mas com um desejo que o tempo passasse depressa, porque eu queria estar com ela. Algumas vezes, dormia dentro do ônibus, que era longe. Mas eu não tinha carro, nada disso me impediu de ir até lá. Por quê? Porque eu amava. Sim. Então, eu fico impressionado como nós podemos afirmar que amamos a Deus e não colocamos isso em prática. Pastor, nós não demonstramos isso. Nós queremos amar a Deus somente quando é conveniente. Exatamente. Mas veja, por exemplo, que o João, né? João é o apóstolo do amor, né? Não tem ninguém, não existe outro apóstolo que fala tanto acerca do amor como o apóstolo João, e, de fato, ele é conhecido como o apóstolo do amor. E na sua primeira carta, no capítulo de número 4 em diante, ele diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Então, veja que amar, e aí vem no conceito inicial que nós iniciamos a nossa conversa, amar não é um sentimento. É uma decisão, né? É uma decisão. Eu amo porque eu tenho amor de Deus. Não, essa é a consequência do amor de Deus por nós. Primeiro, não amar o mundo, né? Não amar o mundo. Exatamente. Primeiro, João, mesma carta do apóstolo.
Sim. Não amar o mundo. Segundo, amar o irmão. E tem gente dentro da igreja que vive brigada, reverendo. Como é que pode isso? Verdade. Como que isso acontece, né, pastor? O irmão que está acontece, vendo, isso? o irmão que está vendo. Que está vendo e não diz que consegue. ama a Deus que não está vendo. É verdade. É Como isso, interessante e como isso é né? comum no seio das nossas igrejas, né? Como isso é comum. Aí eu vejo, pastor, que falta muito do amor de Deus no coração dos nossos irmãos. Veja que, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E como é difícil fazer isso? Nós lidamos com a nossa natureza egoísta, a nossa natureza que gosta e quer dominar todas as coisas, quer ser o melhor, né? Quer falar mais alto, quer ser o dono da verdade. Como isso é difícil, e a palavra de Deus nos diz, nos ensina que nós devemos considerar o nosso irmão superior a nós mesmos, não é isso? E nós só conseguimos fazer isso quando nós estamos tomados com o amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Cheios da plenitude do amor de Deus. E isso implica em verdadeira comunhão com Deus através da sua palavra. Isso implica intimidade com Deus, a busca incessante de Deus, diariamente, todos os dias, né? Buscando a presença de Deus, se deleitando nas coisas do Senhor, né? E o apóstolo Paulo diz que esse amor, o senhor está falando, tem que estar sim, arraigado, enraizado em nós. Isso, exato. Deve ser como um alicerce. As figuras para uma árvore frondosa e para um edifício exuberante, bonito. Aí, nesse texto que o senhor citou de 1 João, ainda falando um pouquinho sobre o amor do e para o irmão, é constrangedor ler esse verso e não saber dar resposta a ele. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Sim. Existe uma resposta? Veja também, pastor, o versículo de número 11 do mesmo capítulo, né? Ele diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Devemos nós amar né? uns aos outros. Devemos. Não é? Devemos. Não é se possível. Não é um amor retributivo. Não é legal comigo, legal contigo. Não é condicional. Não é condicional. Incondicional. É incondicional. Nós temos que amar a Deus. Amar a Deus e amar também o nosso irmão. Então, veja que quando eu vejo todas essas manifestações do amor de Deus sendo revelado pelas Escrituras, como Deus nos amou, né? E Jesus, ele resume todos os mandamentos, né? Em amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, como o homem pode amar a Deus se primeiro ele não for alcançado por este amor? Não tem como. Não tem como. Porque ele ama, né? Ele ama porque ele foi amado em primeiro lugar. Né? Ele ama porque ele foi amado em primeiro lugar. Aí vem o texto, né? O texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso muda tudo. Muda a perspectiva da nossa vida, muda a perspectiva de como nós pensamos e achamos, saber que eu sou alvo do amor de Deus. Que eu fui encontrado pelo amor de Deus. Que Deus estendeu a sua mão de amor, que Deus nos alcançou com graça, com misericórdia. Tudo isso é fruto do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, e Paulo fala que é graça.
Outra consequência, reverendo, já falamos então do que é o amor, é uma decisão, falamos do texto de 1 de João 3,16, de consequência disso, só amamos porque Deus nos amou primeiro, verdade, que precisamos amar nosso irmão, mas falta uma coisa que o reverendo Obed tanto destacou, que eu gostaria que a gente falasse um pouco agora também, que é o amor pelas almas perdidas. Sim. E é aquele amor que se sacrifica, que não mede esforços, que mete a mão no bolso, que doa para a missão, porque missão se faz com mão, com joelho e com pé. Eu, às vezes, não posso ir, mas eu posso orar e, às vezes, eu posso doar. Então, isso é prova também de que nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Amar as almas perdidas. E para nós, reverendo, que cremos incondicionalmente na eleição de Deus, nós sabemos que os eleitos estão aí espalhados. O que precisamos é encontrá-los, é sair anunciando, como Jesus mandou, a toda criatura. Mas aí entra mais uma vez o nosso eu. E, às vezes, não, vamos fazer aqui, vamos distribuir um folheto. Não, olha, hoje eu não posso, chama fulano. Olha, vamos fazer oferta para missões. Olha, puxa vida, se fosse semana passada, nunca pode. Mas isso é um mandamento consequente. É um mandamento, pastor, é um mandamento, e muitas vezes esse mandamento não é vivenciado pelos cristãos, por nós crentes, né, por nós mesmos, porque falta muito, muito na nossa própria vida a compreensão do amor de Deus, falta muito. E muitas vezes isso, né, Jesus mesmo nos ensina que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração, porque o nosso coração, às vezes, não está na obra. Não está na obra. Muitas vezes o nosso coração está nas coisas do mundo, nas coisas passageiras. Nós estamos com os pés grudados aqui neste mundo, e amamos este mundo, e nós gostamos desse mundo, e muitas vezes nós pensamos nas coisas deste mundo, e Paulo fala, nós que nascemos de novo, nós devemos pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, devemos nos colocar colocar a mão no arado, não olhar para trás. Não olhar para trás. E isso movido pelo amor de Deus, que foi nos dado de uma forma graciosa, ilimitada lá na cruz do Calvário. Né? E quando nós olhamos para João 3,16, e aqui eu gostaria de destacar algo muito importante nesse texto, que eu considero que esse texto ele é considerado, eu considero como o coração da Bíblia. O coração da Bíblia. Né? É o amor de Deus. E Deus amou o mundo, mandou o seu Filho. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, e falando sobre a humilhação de Cristo, né? Que Cristo se humilhou, e se humilhou até a morte de cruz, a humilhação de Cristo. Tudo isso porque Ele nos amou. Devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Pelos nossos irmãos. Citou 1 João 3,16. A gente ama. João 3,16, a gente ama. Né? Poxa vida. Nossa, Deus me ama, Deus me ama. Mas a contrapartida de 1 João 3,16, nem todo mundo nem todo mundo está disposto a cumprir. Assim como Deus nos amou, assim nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Gente, isso é tão pouco, é tão pequeno você andar com folhetos, você dizer para alguém, Deus te abençoe, você dizer, Jesus te ama. É tão pouco você atravessar a rua e falar para o vizinho que Jesus ama ele. É tão pouco você consolar alguém, é tão pouco você reservar um tempo de oração num dia inteiro que Deus te deu, para você orar, para clamar a Deus, pelos missionários, por aqueles que fazem o que talvez nós não podemos ir, mas nós podemos orar por ele, nós podemos pedir a Deus, nós podemos fazer ofertas, dedicar. Olha, reverendo, nós recebemos aqui um casal de missionários da Amazônia
foram minhas ovelhas lá em Belém do Pará, eles vieram aqui em Lavras. Gente, que exemplo, isso marcou a nossa igreja. Uma família, eles estudam com os filhos no sistema homeschooling, dentro de barco, eles estão levando o evangelho, avançando, sabe? E nós aqui, aí eu fiquei conversando com a igreja, assim, gente, olha o que esse casal faz, meu Deus, com filhos pequenos, eles estão gastando a vida. Por quê? Porque eles foram amados pelo Senhor Jesus. Nossa, e nós somos tão pequenos, às vezes, que não somos capazes de retribuir de forma nenhuma, nem com oração. Ah, meu Deus. Fechou o seu microfone, Verena. Pensando em João 3,16, se fôssemos fazer uma enquete perante a igreja, eu asseguro que 95% de toda a igreja vai conhecer e vai recitar de cor João 3,16. Mas se nós perguntarmos 1 João 3,16, quase ninguém vai se lembrar do que fala João 3,16, né? Porque verdade? É verdade isso, porque se nós... É muito bonito nós falarmos que Deus nos amou de tal maneira, mas quando diz que nós devemos dar a vida em favor do nosso irmão, aí já é outra realidade. É outra realidade. Mas, na verdade, cai em outra dimensão. Porque nós não queremos nos ajoelhar aos pés de Jesus, sentar aos pés de Jesus, não queremos que a palavra seja arraigada em nós, não queremos ser edificados, não queremos. Preferimos as nossas atividades, as nossas agendas. Sim, exatamente. É lamentável. Nossa vida é tão curta aqui nesse mundo, né, Reverendo? Tão curta. E nós temos uma eternidade que nos foi dada graciosamente para Na verdade, pastor, às vezes, muitas vezes, isso acontece conosco, né? Muitas vezes acontece isso, porque nós nos envolvemos tanto com as coisas aqui deste mundo. Nos envolvemos muito com as coisas desse mundo. E as preocupações desse mundo nos tiram o foco. Nos tiram o foco. Não é isso? E nós ficamos preocupados e não damos a importância devida, não vivemos, não damos a prioridade que Jesus disse que nós devemos dar, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas, na verdade, nós estamos preocupados com o acrescentar das outras coisas. E não queremos buscar, em primeiro lugar, colocar em primeiro lugar o nosso Deus, os valores do reino, a bênção de estar na sua presença. Nós queremos, muitas vezes, envolvidos e distraídos aqui por esse mundo. Na verdade, o inimigo quer fazer isso, quer nos tirar o foco, quer que o nosso coração seja cheio e tomado com as coisas e valores aqui deste mundo. Por isso, nós precisamos voltar, retornar novamente à palavra, né? Voltar, como diz Apocalipse, voltar ao primeiro amor. É isso? Voltar ao primeiro amor. Aí o apóstolo Paulo, ele nos ensina de uma forma tão grandiosa lá em 1 Coríntios 13, né? Que é o capítulo do amor. O capítulo do amor, né? Que nós podemos falar, podemos... se não tiver amor, nada disso, nada que nós podemos fazer se aproveitará. Nada, absolutamente nada. Então, o amor é excelente. A excelência do amor em nossas vidas deve ser considerado por nós cristãos e valorizar o amor de Deus. Como é que eu estou respondendo ao amor de Deus na minha vida? Como é que eu estou respondendo? E muitas vezes nós lemos, compreendemos o amor de Deus, mas na nossa vida prática nós demonstramos tudo diferente. Tudo diferente. Às vezes, acho que nós precisamos... a própria frieza da igreja reflete a falta da compreensão do amor de Deus, não é isso, pastor? Né? Às vezes nós temos igrejas frias, distantes, porque não compreendeu ainda a importância do amor de Deus
em suas vidas. Helena, nós precisamos caminhar, então, para as considerações finais. Nós, esses 10 últimos minutos, é para isso, né? Isso. Talvez nem isso tudo. Mas uma coisa que eu quero deixar, então, aí para todos que estão nos ouvindo, a começar em mim, sem dúvida nenhuma, é que o Senhor Jesus, ele nos deu um teste muito simples e fácil para identificarmos se o nosso coração está tomado pelo amor ou não. Ele diz que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Sim. Então, é muito fácil qualquer um dos crentes, qualquer crente, identificar qual que é o alvo da sua vida. O que tem sido, de fato, a centralidade da sua vida. Paulo fala, Gálatas 2, 20, ele diz que já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que hoje tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E ele provou isso, porque Sim. Deus o amou e a si mesmo se deu por ele. Então, tudo a ver com o que nós todos estamos falando. Então, nós deveríamos considerar o aspecto prático. Do que é que as nossas bocas falam quando nós estamos, não agora aqui, se fôssemos nós dois, não Sim. agora aqui nessa conversa tão gostosa, mas o que nós temos falado fora daqui? O que nós temos refletido? O que é que sai da nossa boca no nosso trabalho, na nossa escola? É isso que vai determinar o que é que está cheio no nosso coração. Sim. E se identificarmos, porventura, que não está cheio desse amor, olha, a palavra nos diz que basta nós apresentarmos ao Senhor a nossa oração de arrependimento e nós seremos novamente alvos como a neve. Então, eu acho que isso vale a pena nós meditarmos nisso e examinarmos profundamente. A igreja... Aí, pastor, pensando também sobre esse aspecto, e uma das características dos últimos tempos é a frieza do amor. Exatamente. É a frieza do amor. Foi anunciado, né? Jesus falou disso. Sim. Então, nós temos que estar atentos a essa realidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar atenta a isso, porque uma das características dos últimos tempos é a frieza do amor. E a frieza do amor, ela acontece pela falta de compromisso dos próprios crentes com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, na vivência dos valores de Deus, né? Não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, deixar que as coisas do mundo encham o coração, amando as coisas aqui deste mundo. E por isso, o João ele nos ensina dizendo, olha, tudo isso passa, tudo isso passa. Por isso, Paulo, quando ele fala no capítulo 13, ele diz, olha, o que vai permanecer eternamente é o amor. É o amor. Por isso, nós precisamos pensar como nós estamos vivendo de fato aqui neste mundo. Como nós estamos respondendo a este amor de Deus. Como nós estamos vivendo o amor de Deus em nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, por onde nós andamos, por onde com quem nós falamos, né? Como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos respondendo ao amor de Deus. Por isso, nós precisamos repensar toda a nossa conduta. Temos uma ética voltada para as coisas de Deus, não segundo as coisas aqui deste mundo, mas vivendo de acordo com a cidadania celestial. E o apóstolo Paulo ele nos fala claramente que nós somos cidadãos dos céus e nós não devemos amar este mundo. Nós não devemos amar as coisas aqui deste mundo, porque tudo isso aqui passa, mas nós devemos amar a nossa pátria celestial. É por isso, quando Paulo escreve também aos Colossenses 3, versículo 1,
Ele diz, olha, se nós ressuscitamos com Cristo, pensemos nas coisas do alto, busquemos as coisas do alto, enchemos o nosso coração das coisas celestiais, porque a nossa vida não está aqui, a nossa vida está em Cristo, não é isso? A nossa vida está em Cristo Jesus, e se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos, como Paulo escreve aos Romanos, que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, absolutamente, porque o amor de Deus é eterno. O amor de Deus é eterno. E ele nos alcança todos os dias. Tomara que tenha esse efeito a começar em nós, sobre liberdade para falar assim, Reverendo, a começar em nós, e que se estenda às pessoas que nos ouvem, e delas para outras pessoas, né? Exato. Que assim seja. Que assim seja. Eu quero fazer uma oração, depois o senhor vai orar também, eu tenho certeza disso. Sim. Porque nosso tempo, de fato, acho que terminou. Vamos orar, então. Senhor, vamos. É com gratidão em nosso coração que nós refletimos a respeito disso. Obrigado, Deus, pela exposição do reverendo Obedes, tão tocante, Deus. Mexe mesmo com o nosso coração. Ficou tão mais fácil falar desse amor, Deus, depois dessa exposição. Louvamos e bendizemos ao Senhor por tudo, por o empenho do Senhor, Deus, em nos transformar. Mas isso depende também, Senhor, de querermos, de buscarmos, de nos quedarmos aos pés do Senhor. Obrigado, sim, Deus, pela vida do reverendo José Vieira, que o Senhor siga abençoando a ele e a família e fazendo, Senhor, que a sua igreja produza frutos, esteja cada vez mais pura, mas cada vez mais dedicada ao Senhor, expressando mesmo esse amor que acabamos de falar. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor que fomos alcançados pelo amor do Senhor. E nós amamos porque nós fomos alcançados, em primeiro lugar, pelo amor eterno. Fomos atraídos a Ti por este amor. E nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos viver esse amor, o amor de Deus em nossas vidas. Abençoe grandemente a vida do Teu servo, que esteve conosco aqui, compartilhando desta exposição acerca do amor. Ó Deus, que todos nós possamos aprender e a viver o amor do Senhor. Abençoa o pastor Carlos, abençoa também o seu ministério, a Ana Maria, todos aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.